Zero. Boa noite. Está começando a entrevista com os candidatos à Prefeitura da capital paulista. Eu sou o sociólogo e professor Carlos Loyola, conselheiro municipal do Boimirim e âncora. Também participa desta entrevista, se houver problemas técnicos, a conselheira Simone Oliveira, professora, advogada e membro do Conselho da Freguesia do Ó e Brasilândia. Quero lembrar a todos que esta iniciativa partiu de forma voluntária e independente pelos cidadãos que atuam nos conselhos participativos nas 32 subprefeituras da capital paulista. E o CPM de Pinheiros gentilmente está hospedando a transmissão. É importante frisar que o Conselho Participativo Municipal é um organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo poder público como espaço consultivo e de representação da sociedade criado pela lei em 2013. Lembrando que todos os candidatos receberam os convites e o modelo desta entrevista antecipadamente para que pudessem confirmar em suas agendas. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Antônio Carlos Silva, do PCO, Partido da Causa Operária. E antes de passarmos a palavra ao candidato, observemos as regras. O candidato terá 5 minutos para se apresentar e falar sobre suas propostas. Após isso, serão feitas 5 rodadas de perguntas. O candidato escolherá uma pergunta nominalmente e por número, das perguntas feitas pelos conselheiros para cada tema, e terá 3 minutos para respondê-la. Os temas são os seguintes: educação, gestão, meio ambiente e mobilidade, saúde e segurança. Outras 2 perguntas serão feitas entre os espectadores e selecionadas por nossos conselheiros encarregados, Tony Peixoto, na plataforma Facebook, e outra no YouTube por Esther Veloso. As perguntas selecionadas serão apenas as que forem coerentes com o tema da rodada e não poderão ser repetidas. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Loyola. Boa noite aos amigos do Conselho Participativo, ao Conselho Participativo de Pinheiros, que recebe aí, hospeda essa transmissão. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês e espero que a gente possa aproveitar aqui essa nossa conversa para apresentar as propostas do Partido da Causa Operária nesse momento tão importante da situação política e de enorme agravamento da crise em nosso país e também na nossa cidade. Eu já vou direto para usar os 5 minutos ou você vai me dar já na sequência? Não entendi. Eu continuo, eu já uso agora os meus 5 minutos, ou você volta para você? Não, pode usar ainda. Assim, então tá bem. Bom, eu queria justamente iniciar. O agradecimento não é um agradecimento simplesmente formal, né? Mas tem uma importância especial, porque para nós estamos participando nesse momento das eleições mais antidemocráticas das últimas décadas, né? E espaços como esse, independente da quantidade de pessoas que agrupem, das pessoas que vão nos assistir depois na oportunidade aí que a internet oferece das pessoas depois verem os arquivos, eles têm uma importância grande, porque, num certo sentido, é um pequeno furar do cerco que se estabeleceu em torno das eleições. Essas são as primeiras eleições que acontecem depois da reforma eleitoral de 2017 e que transformaram as eleições em um verdadeiro jogo de cartas marcadas, né? O horário eleitoral foi reduzido para 10 minutos, né? De maneira que não há, de fato, uma apresentação de propostas. 1/3 dos partidos foram excluídos do horário eleitoral, né? Nós temos, por exemplo, 10 partidos nessas eleições, dos 33 registrados, que sequer têm 1 segundo na televisão para apresentarem suas propostas. E outros partidos que, mesmo com candidatos participando nas eleições, têm irrisórios segundos, né? O caso de partidos tem 17 segundos. Quer dizer, fica muito claro que houve uma política de legislar em causa própria da parte dos grandes monopólios, de partidos amplamente repudiados pela população, mas que reservaram para si, né, a maior fatia do quinhão para impedir que houvesse um verdadeiro processo democrático. E não é só horário eleitoral, né? É a campanha ultra rápida, uma campanha que visa
colocar no governo, recolocar ou colocar no governo partidos e políticos que foram amplamente repudiados pela população. É o caso das grandes máquinas partidárias, que em 2018 não chegaram a ter 5% dos votos. É o caso do PSDB, do PMDB, do DEM, do PSD, do Kassab, mas que agora estão aí para faturar 80% das capitais e a maioria dos municípios de todo o país, né? Reconquistando, inclusive, o poder político para o chamado centrão, para os partidos tradicionais da direita. É um golpe, né? É parte do esquema golpista que nós temos no país, né? Onde esses partidos rejeitados pelo povo asseguraram um esquema eleitoral ao qual se somam as falsas pesquisas eleitorais, que não são peças de estatística, né? Eu, como professor de matemática, poderia falar muito tempo sobre isso aí, são instrumentos de propaganda, né? Ao qual, desde antes da campanha, os grandes órgãos de comunicação vão apresentando quais são os candidatos, né, que esses órgãos gostariam que o povo escolhesse, né? Então, através desse monopólio da campanha fraudulenta, vão impondo à população o resultado de maneira... É pior do que na ditadura militar. Na ditadura militar, você tinha lá o candidato do partido A e do partido B, que tinha um tempo igual na televisão para apresentar um currículo e não podia falar nada, né? Só dizer lá do seu próprio currículo, em determinado momento. Agora, você tem o candidato classe A, que tem 5 minutos na televisão, e tem o candidato classe Z, que tem 0 minuto, né? Então, para nós do PCO, essa é uma oportunidade muito grande. Nós que não temos o apoio, é evidente que também na eleição tem partidos da esquerda que a burguesia gosta e procura divulgar. E tem outros partidos da esquerda que a burguesia não gosta, que ela rejeita e ela faz questão de ocultar, né? Inclusive grandes partidos que estão sofrendo aí, evidentemente, um cerceamento, né? Então, nós achamos muito importante esse tipo de espaço para procurar dialogar, né? Apresentar a nossa posição, não só sobre as eleições, sobre as demandas populares, mas também sobre a situação política, porque a eleição vai passar dia 15 de novembro, mas a nossa luta vai continuar. Vai lá. Opa. Obrigado, candidato. Passemos agora para as perguntas, né? Nós temos, por ordem alfabética, a pergunta sobre educação, que é a primeira. Então, eu peço ao candidato que nós temos 10 questões, o senhor pode escolher de 1 a 10 a pergunta que pode ser... qual é a pergunta que o senhor escolhe, né, no caso de 1 a 10? Então, vamos começar pelo número 1, então. Número 1. Isso. Qual o seu projeto para melhorar o índice PISA de nossos alunos que estão sob a responsabilidade do município? O problema central da educação é a falta de investimentos públicos na educação pública, né? A gente vê muita demagogia em torno do tema. A gente acabou de vir agora, no dia 15 de outubro, do Dia do Professor, onde foram prestadas, como sempre, solenes e demagógicas homenagens. Mas no Olerite, nada, né? No estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, por exemplo, o salário dos professores estão congelados há vários anos. E os deputados, esses mesmos que também estão na televisão disputando as eleições e fazendo promessas para a educação, eles votaram o congelamento do salário dos professores até 2021. E não é um problema de falta de recursos, isso é conversa para boi dormir, né? No Brasil sobram recursos, por exemplo, para pagar os juros de serviços fraudulentos da dívida com os bancos, né? Sobra dinheiro para aumentar o salário dos altos escalões do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, mas não tem dinheiro para aquilo que é fundamental para o povo, como é a saúde e a educação, né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo, um dos estados mais ricos do país, paga o 17º pior salário do país, da rede pública. A cidade de São Paulo paga também um salário desprezível, principalmente os professores em início de carreira, né? Então, obviamente, e nós temos, em oposição a isso daí, uma política de financiamento do ensino pago, né? Acabou de ser aprovado recentemente na Câmara dos Vereadores de São Paulo a concessão de vouchers, né? Onde o município repassaria recurso para creches e escolas privadas. Uma política totalmente absurda, né? Porque os recursos públicos não podem ser destinados a financiar
o interesse de setores privados, seja em qualquer área, né? Ainda mais numa área fundamental e numa área, inclusive, onde a educação pública, né, apesar da sabotagem dos governos fazem, ela mostra, através do esforço dos seus profissionais, um desempenho muito razoável, né, quando lhe oferecem condições para tal. Né? Por exemplo, vamos pegar o caso da pandemia. Qual é a universidade privada que está desenvolvendo pesquisa sobre o combate à Covid, desenvolvendo algum tipo de estudo? Nenhuma, né? Porque no Brasil, todo tipo de desenvolvimento que atende a população vem da universidade pública. Né? A universidade pública é o sustentáculo do progresso do país, assim como são as escolas técnicas, né? Assim como são várias áreas do conhecimento. A educação não pode ser objeto de lucro, só numa sociedade muito atrasada, né, onde haja uma política de rapina. Né? Então, nós defendemos a estatização do ensino pago, né? Nós defendemos um pesado investimento, os recursos públicos somente para a rede pública, né? E eu passo a palavra, então. Só para me esclarecer, eu tenho 5 minutos em cada pergunta ou tenho... 3. 3, já, então tá bem. Eu estava pensando que era 5, agora eu vou paralisando, beleza. Obrigado. Vamos lá, próxima pergunta é sobre gestão. Temos 18 questões. O senhor pode escolher do 1 ao 18. Então vamos na 11, pronto. 11, ok. Qual o seu projeto de modernização da administração pública e da informatização dos serviços prestados à população? Eu acho que um problema fundamental do caráter arcaico que nós temos na gestão é que a gestão ela tem características quase imperiais, né? Na medida que o poder está concentrado na mão de poucas pessoas, né? Numa sociedade de milhões, né? Como é o caso da sociedade de São Paulo, né? Nós temos aí o gerente, que é o prefeito, mas o gerente ele não é o dono da loja, né? Mas no caso dessa gerência, em geral, ela é exercida e o verdadeiro aparece como sendo o verdadeiro dono da loja as grandes corporações capitalistas. Então, o gerente ele atua atendendo à vontade dos bancos, à vontade das grandes empreiteiras, à vontade dos especuladores imobiliários, das empresas de ônibus. E só quem não entra nessa conta, quem não tem poder de decisão, é a população trabalhadora. Né? Nós temos uma representação arcaica, que é a Câmara dos Vereadores, né? Onde também aí nós temos elementos que são indicados por esses grandes monopólios, a maioria deles. Né? Tem a fraude de que as eleições não têm patrocínio das empresas privadas, mas isso é só um esquema para burlar. Né? Haja visto, por exemplo, que a denúncia nessa semana que tem 16 mil desempregados contribuindo com milhões para as campanhas. O que é evidente que os empresários estão contribuindo de maneira indireta e fraudulenta para as campanhas que nós vamos ver aí nos próximos dias, com milhares de cabos eleitorais nas ruas e tudo mais. A solução para isso, né, a modernização dessa situação, é estabelecer um verdadeiro governo dos conselhos populares, né? Não com um poder consultivo, como acontece hoje, e um caráter figurativo, como acontece com os conselhos existentes, mas com poder deliberativo, com verdadeiros conselhos escolhidos pelos moradores, pelas entidades de classe, pelos sindicatos, né, pela população que paga impostos, que constrói a riqueza da cidade, mas na hora de decidir, né, quem decide são meia dúzia de representantes desses tubarões capitalistas. Então, a proposta do PCO, que não é uma proposta que pode se efetivar simplesmente pela eleição de um indivíduo, né, é mobilizar a sociedade que trabalha, que produz, que constrói a riqueza de São Paulo e do nosso país, né, para estabelecer uma nova forma de governo, um governo realmente democrático, que é o governo dos conselhos operários e populares, o conselho da maioria da população, dos trabalhadores e dos setores que constroem a riqueza da nossa cidade. Obrigado, candidato. Eu vou ter que retificar um erro meu aqui, que foi o seguinte, tinham que ser 3 perguntas por tema. Eu acabei fazendo uma. Então, nós vamos voltar à educação. Eu peço que o senhor selecione... Na educação, o senhor selecionou a questão número 1, não foi isso? Então, vamos para número 5 agora. Ok. Pergunta número 5.
qual a sua posição referente ao modelo Charter School e creches conveniadas, modelo público-privado que tem sido implantado? Não, desculpa. Aqui está junto do... sim, em vários países do mundo. Isso. Ok. Nós somos contrários. Nós somos contrários que o município invista, né, em instituições, seja através de processo de privatização direta, seja através das parcerias público-privadas, né, num negócio que visa render lucro, que não está diretamente sob o controle da administração municipal, né, cujos funcionários, cuja rede pública, tem toda uma capacidade, uma eficiência demonstrada, né, e que também tem condições de propiciar, né, através de pesados recursos, melhores condições. O município, ao invés de, como vem fazendo, inclusive nos últimos anos, que vem aumentando enormemente o investimento nos convênios, na transferência de recursos públicos, tem que investir, né, na instalação de creches públicas, né, contratação de funcionários através de concurso, melhoria do salário dos trabalhadores desse setor, né, e melhoria das condições. Quer dizer, é preciso oferecer um serviço de qualidade, padrão, né, que alcance a toda a necessidade de toda a cidade. Obviamente, né, essa questão, essa demanda, ela só pode ser atendida através da mobilização dos trabalhadores da educação, dos pais, principalmente das mães, né, que estão na linha de frente por essa reivindicação democrática fundamental, né? Então, nós somos totalmente contrários, nós achamos que nós temos que derrotar essa política de transferência de recursos para a iniciativa privada, né, na área da educação, na área da saúde, em todas as áreas fundamentais à população. Devolvo para você. Beleza. Vamos agora para a última pergunta de educação. Já foi escolhido o número 1, o número 5. Qual o próximo número que o senhor escolhe? Número 9. Número 9. Qual solução o candidato propõe para o ensino na pandemia, sendo que 90% dos moradores das periferias não dispõem de celular e computador e nem mesmo têm condições de pagar acesso à internet? Muito bom. Bom, queria primeiro declarar que nós somos totalmente contrários à política genocida e irresponsável, né, do governo, que já é responsável porque São Paulo seja a segunda cidade com o maior número de mortos no mundo, né? E o estado de São Paulo, se fosse um país, estaria entre os 10 países com maior número de mortos, que a gente coloque a situação, a proposta de retornar às aulas nessa situação. É bom, inclusive, tomar como exemplo aí países europeus, né, com condições sanitárias e um desenvolvimento muito maior do que o Brasil, caso da França, do Reino Unido, da própria Espanha, que depois de terem adotado essa medida estão recuando, né, diante da explosão de casos de Covid nas escolas e na sociedade, de uma maneira geral, que foi empurrada para a reabertura por conta da política de garantir o lucro dos capitalistas e principalmente a pressão dos bancos, né? Então, nós defendemos a volta das aulas só com o fim da pandemia e com vacina, né? Vacina que só existe nas brigas entre o Dória e o Bolsonaro, mas no mundo real a vacina ainda não existe, né? Não está sendo produzida e nem está na esquina, né? A única maneira, ela só apareceu aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, sendo vendida, mas era falsa, né? Então, nesse sentido, a nossa proposta, veja só, o Estado gasta bilhões, né, de recursos são desviados, inclusive na área da educação, para outros setores que não são fundamentais. No Brasil, você tem universidades que já apresentaram projetos para construir computadores populares para os alunos ao custo de R$100, R$150. Isso não é feito porque não há interesse, né? Então, o município, o Estado investe em livros, em apostilas de má qualidade, péssima qualidade, condenado pelos educadores, para favorecer interesses das empresas, da indústria do livro, dos negócios feitos pelos políticos, quando há condições de oferecer computadores em larga escala, né, a baixo custo, liberar o sinal da internet para toda a juventude, para que a gente tenha uma transformação, não só agora que a gente é necessária no tempo de pandemia, mas para desenvolver, revolucionar a escola pública e a educação de uma maneira geral, que continua sendo feito no país de maneira primitiva, né, onde o principal recurso à disposição do professor é a giz e lousa,
né, coisa do século XIX. Né? Então, é preciso superar isso daí, promover uma modernização com recursos públicos. Obrigado, candidato. Temos uma pergunta ainda sobre educação vinda do YouTube. A pergunta de Rafael Vitorino. Gostaria de saber a proposta do candidato para de Gabriele Celani. Com relação à volta às aulas, o que poderá ser feito para o próximo ano? Nós achamos que é necessário discutir com a comunidade escolar, com os professores, com os trabalhadores da educação, com os próprios alunos, as representações dos alunos e dos pais, né, no caso do ensino fundamental, uma política de recuperação do tempo perdido. Mas queria lembrar que é uma questão muito importante, que é o fato de que essa interrupção das aulas ela foi questionada até pelo próprio presidente da República, né, dizendo que era um absurdo. Mas nós queremos dizer o seguinte, que o tempo escolar a gente pode recuperar, né? Vidas que são perdidas, não. Né? Os alunos de São Paulo, houve uma testagem, né, entre alunos da rede pública, e ficou comprovado o seguinte, que pelo menos 70% dos alunos que contraem a Covid, eles são assintomáticos, né? Eles não expressam os sintomas. Quer dizer, reabrir as escolas sem o fim da pandemia significaria transformar centenas de milhares, até milhões de alunos da rede pública em receptáculos, em transmissores da Covid, da escola para casa, de casa para escola, colocando em risco, né, a vida dos trabalhadores da educação e também dos próprios familiares. Né? Então, nesse sentido, é necessário ter um plano discutido em comum. O prejuízo está causado, né? Não dá para recuperar tudo totalmente, mas a gente tem que olhar para o futuro, né, e procurar oferecer mais condições, mais recursos, disponibilizar recursos modernos, como é a compra da aquisição de computadores de qualidade para os alunos, para os professores também, para os trabalhadores da educação, abertura, liberação do sinal da internet e outras medidas que sejam de comum acordo, né, discutidas com a comunidade escolar, né, para efetivar uma mudança que seja operada de conjunto, e não como procura fazer os governos em geral, que é empurrar goela abaixo, sem conhecimento de causa, né, sem ouvir aos interessados, as pessoas que são capazes de promover aí uma mudança, como é o caso dos educadores e dos próprios pais e dos alunos, que com certeza vão estar interessados nesse processo de recuperação. Ouvir a comunidade, né, essa tem que ser uma luta nossa no próximo período, né, independentemente das promessas eleitorais, né, independente de quem seja o governo eleito, é preciso que os sindicatos, associações de moradores, conselhos, se reúnam, né, para garantir uma mudança profunda nas escolas, garantindo mais recursos e condições efetivas de recuperação dessa situação. Ok. Obrigado. Só voltando, o senhor respondeu a uma de gestão, não foi isso? Escolhida? Isso. Tá. Então, para começar de gestão, eu já vou pegar uma aqui da internet, e do YouTube também. Pergunta do YouTube sobre gestão e zeladoria de Rafael Vitorino. Gostaria de saber a proposta do candidato para a revitalização da região central de São Paulo. Como resolver as deficiências nos serviços de zeladoria prestados pela Prefeitura? É um problema central. Nós temos vários problemas no centro, né? Um dos problemas nós temos mais de 700 prédios abandonados, né? Não há uma população. Nós temos hoje em São Paulo milhares de moradores de rua, né? E a política sem teto, moradores de rua, e a política do poder público, do governo municipal, é uma política de perseguição a esses setores, né? É uma política, inclusive, de tipo nazista, higienista, né? De tratar a população pobre, aqueles que foram levados a uma situação de marginalidade, às vezes até de dependência química, não por escolha, né? Porque os filhos da burguesia, infelizmente, também muitas vezes se tornam dependentes de drogas, só que eles consomem em casa, nas boates de luxo, eles não estão na rua e não estão na dependência em condições super desumanas que o crack e outras drogas levam as pessoas. Então, esse tratamento que nós temos hoje, de tipo nazista, tem que ser substituído por um tratamento de tipo humano, de setores que tenham preocupação social, como tem setores na nossa sociedade, né? Garantindo-se oportunidades, né? Garantindo-se a recuperação
a disponibilização de tratamento, de geração de empregos, de oferecimento de oportunidade para que as pessoas superem essa situação de dificuldade. É necessário uma reforma urbana, né, que garanta a moradia, né, para toda a população, com a ocupação aí dos prédios destinados à especulação, que estão abandonados, né, com investimentos do poder público para recuperar essas áreas, né, e transformar o nosso centro e a nossa cidade, que é uma cidade muito bonita, né, com todo um aspecto muito atraente, mas que vem sendo dilapidado só apenas determinadas regiões da cidade recebem investimento, recebem um tratamento devido, e quando a gente vê determinados investimentos que se levanta aí a discussão, há por detrás disso o interesse da especulação imobiliária. Então é preciso deixar de lado o interesse da especulação imobiliária e olhar o interesse do conjunto da população com a participação da comunidade através dos conselhos populares e das suas entidades. Obrigado, candidato. Temos agora uma pergunta sobre, agora sim, né? Feito uma sobre gestão. Então, agora temos uma aqui vinda do Facebook do nosso espectador chamado Osni. Ele pergunta: eleito, como será a designação para as regionais? Né? Caso o senhor seja eleito, como será essa designação para as regionais? Nós do Partido da Causa Operária, né, em primeiro lugar, queria deixar bem claro que, quando eu apresento as propostas, estou falando não em meu nome particular, porque nós não temos propostas individuais. E nós também não acreditamos em nenhuma possibilidade eleitoral. Nós somos bem sinceros ao afirmar que a gente participa das eleições para apresentar as propostas, para discutir, para procurar agrupar, né, pessoas sérias, pessoas interessadas em mudar a sociedade em torno a essa causa comum, mas que as eleições não têm esse caráter democrático de permitir que a gente participe efetivamente da disputa, pelos motivos que a gente já apresentou no começo. Mas nós temos uma proposta em relação a esse problema, que nós não defendemos um governo do PCO, muito menos um governo do Antônio Carlos. A nossa luta em São Paulo e no Brasil, de uma maneira geral, lutar por um governo daqueles que constrói a riqueza da cidade. Nós defendemos um governo, por isso, um governo dos trabalhadores e de todos os setores sociais que, de fato, trabalham para produzir a riqueza da cidade. Através dos conselhos populares, né, através das organizações, das entidades já organizadas, né, dos setores da sociedade, né? E nós entendemos que esses setores é que deveriam nomear, por exemplo, se você tem uma determinada região da cidade, a própria comunidade, reunida através das suas organizações, dos seus conselhos, é que deveriam escolher, por exemplo, os subprefeitos, ou aqueles cargos de chefia e direção diretamente ligados àquele setor da comunidade. Quiser acabar com a política de indicação dos amigos desse ou daquele vereador, dessa ou daquela empresa que tem interesse naquela área, quer dizer, seria necessário promover uma democratização efetiva, né, desse espaço que é público, através da escolha a partir dos interesses da comunidade, dos seus conselhos, dos seus órgãos. Acabar com toda a ditadura que existe hoje, disfarçada de democracia, que é o fato de que um gestor, que é representante de interesses econômicos muito definidos, né, ele, em função dos interesses desses grupos econômicos que, de fato, mandam na prefeitura, né, faça essas determinadas indicações. Então, todas as escolhas serem feitas diretamente pela comunidade, né, nas suas mais diversas formas de organização. Bom, candidato, a próxima pergunta, ainda sobre gestão, é praticamente quase como se fosse uma continuação da anterior, é até bem interessante. Como o senhor pretende fomentar a participação popular na gestão da prefeitura? Então, nós, em primeiro lugar, nós temos procurado, nosso papel na campanha, a nossa tarefa principal é dizer claramente para a população o seguinte: não acredite nas eleições. Né? Nós estamos vendo eleições fraudulentas, né, que burlam a vontade popular, também não é a primeira. Né? Nós acabamos de vir de uma eleição presidencial, onde o candidato que o povo queria votar, que as pesquisas indicavam como ganhador das eleições, ele foi colocado atrás das grades para impedir que ele participasse das eleições, através de um processo totalmente fraudulento, né?
inclusive com a interferência de potência estrangeira no nosso país, né, com a participação de elementos dos órgãos de segurança norte-americanos, com o juiz que comandava o processo ganhando o cargo de ministro, né, uma série de violações das práticas democráticas, né, mesmo daquelas mais elementares. Então, nesse sentido, a nossa proposta, o nosso chamado do PSO é o seguinte: vamos nos organizar, vamos fortalecer as organizações criadas pela própria sociedade ou aquelas que são decorrência de próprias brechas legais, né, como são o caso dos conselhos que hoje existem, né, e que não cumprem efetivamente, não têm um papel, uma influência decisiva, foram deixados de lado pelo poder público. Nós precisamos reforçar esses organismos e até fazer com que eles extrapolem, né, porque, infelizmente, em algumas comunidades há um interesse de determinados setores que não querem essa participação, não têm esse interesse, né, mas nós precisamos ter a representação dos bairros, dos trabalhadores organizados nas suas categorias profissionais, né? A gente pega na educação, nós temos um sindicato na cidade de São Paulo, trabalhadores da educação, que representa mais de 50 mil trabalhadores. É um absurdo que você vá, por exemplo, formular uma política municipal de educação e não coloque na mesa representantes dos trabalhadores da educação desse sindicato, né? A gente tem, por exemplo, o setor do transporte. Você não pode formular uma política de transporte sem ouvir os trabalhadores, os usuários, né? E privilegiar apenas o interesse das empresas de ônibus, né? Que faz da nossa cidade aqui e das indústrias de automóveis um verdadeiro inferno. Então, é necessário dar voz e dar vez, né? E isso só vai ser conquistado, nós não temos que ter nenhuma ilusão que simplesmente o voto vai mudar essa situação em eleições como essa, mas através de uma efetiva busca de participação popular, né? Da luta, da mobilização, que vai ser necessária, mais necessária do que nunca no próximo período, porque antes das coisas melhorarem, a crise ainda vai fazer com que as coisas piorem muito, infelizmente. Obrigado, candidato. Agora vamos passar para a mobilidade urbana e meio ambiente. Aqui tem 22 perguntas. Nossa, terei bom interesse. Pode escolher, candidato. Então vamos lá, vamos pela 7 para começar. Qual? 7. 7? 7. É que deu uma queda. Número 7, só para confirmar. Perfeito. Ok. As ciclovias estão deterioradas pela falta de atenção a elas da atual gestão. Sabemos da sua importância e gostaríamos de saber se haverá manutenção periódica e como pretende coibir as constantes invasões de veículos neste ambiente. Olha, eu acho que nós temos que lutar para acabar com essa política de que, quando muda a gestão, né, determinado aspecto que foi desenvolvido no governo anterior e que, em alguma medida, né, a gente pode ter crítica, pode ter diferenças, mas atendeu a um reclamo popular, aí o governo que entra para, digamos assim, atacar, né, aquilo que foi feito pelo governo anterior, resolve mudar tudo, né? Por isso que nós temos que reivindicar uma forma de governo, de participação, onde a população seja ouvida, né? Onde as políticas adotadas não sejam uma política do governante, né, e dos grupos que controlam a prefeitura, mas seja uma política votada pelo interesse da população, né? Então, é evidente, o caso das ciclovias é muito explícito nesse sentido, né? Elas foram alargadas, ampliadas aí na gestão passada, e a partir da gestão do João Dória e agora da sequência do Covas, houve uma política de reduzir isso daí, né, por ser, digamos assim, uma política que foi impulsionada pela gestão anterior, né? Então, é preciso ouvir a comunidade, né? A gente precisa, por exemplo, em cada região, em cada bairro, né, exigir que a comunidade seja ouvida para desenvolver onde que é melhor a colocação, né, aonde que esses serviços têm que ser ampliados, aonde que, às vezes, a gente sabe que tem um enfrentamento, às vezes, com o problema do trânsito, e não é o prefeito, o aprendiz de ditador, né, o reizinho do palácio lá do Anhangabaú, que deve decidir isso, né? Deve ser a própria comunidade que deveria ter, né? Então, na região da Lapa, tem que ouvir a comunidade da Lapa, na região, né, na Zona Sul, na Zona Leste, tem que ouvir as comunidades da Zona Leste, e assim por diante, né? Deveria ser assim em toda a cidade. Isso vale para tudo, vale também para as faixas de ônibus,
né? Porque nós temos um problema central que nós temos uma cidade em que se privilegia o transporte individual, né? Principalmente de automóveis, que está saturado, né? Não há pesado de investimento. O transporte público, a população é transportada como sardinha em lata, né? E é preciso se opor a essa política, né? São meia dúzia de famílias que controlam esse transporte, né? Nós vimos que até durante a pandemia, né, quando era necessário ter um tratamento diferente ao transporte, a população continuou sendo transportada dessa maneira, causando aí aglomeração e veiculação do vírus. Então, é um problema central que precisa ser atacado contra o lucro e o controle dos setores empresariais do setor. Obrigado, candidato. Só gostaria de fazer aqui um agradecimento à Laura Andrade, que fez a pergunta sobre a participação popular na gestão da prefeitura. Agora vamos aqui ver uma pergunta de Rafael Vitorino, vinda pelo Facebook. O candidato é favorável à implantação do Parque Minhocão ou ao desmonte? Eu tenho amigos que moram na região do Minhocão e também tive a oportunidade. Eu vi posições controversas em relação ao problema, né? Eu acho que o fundamental numa gestão democrática seria que não valesse a vontade do prefeito, né? E que, vamos ser claros, quase nunca é a vontade do prefeito, é a vontade de algum grupo que está por detrás, né? Em geral, nós temos visto nessas questões do Minhocão e outras do centro, que são grupos ligados aí à especulação imobiliária, né? Que quer fazer transformações não para melhorar a vida da população que mora na região ou que passa por ali, por uma necessidade de deslocamento, mas a preocupação primeira é sempre os interesses de setores da especulação imobiliária. Então, nós achamos que um tema fundamental como esse, eu acho que entra na questão anterior, precisaria ser decidida pela própria comunidade, ser ouvidos os moradores, ser apresentadas propostas para uma discussão de caráter democrático em que o povo pudesse votar, propor sugestões, né? Para isso, valeria a existência de um verdadeiro conselho participativo, né, que realizasse grandes encontros, por exemplo, naquela região, e a comunidade, e eu tenho certeza que lá tem dezenas, né, de arquitetos, engenheiros, inclusive de outras regiões, que se interessando pelo tema, poderiam oferecer sugestões e propostas, né, que pudessem... Então, como em todas essas questões, eu não acho que é um problema de decisão do indivíduo, do prefeito, né? E nós opomos a isso aí por essa forma autocrática de governar, né? É preciso se opor aos interesses econômicos que estão em discussão, de grandes grupos, né? E colocar em primeiro lugar o interesse do cidadão, que já sofreu tantos anos, às vezes, né, com o que está acontecendo ali, e agora, na hora de propor uma mudança, né, ninguém leva em consideração a sua opinião, o que ele pensa, o que ele considera ser melhor. Então, nós temos que reivindicar um plebiscito, né, e mais do que isso, ouvir a comunidade, né, e que o conselho comunitário, que as assembleias populares na região, debatendo as propostas, após um amplo debate, possam efetivamente deliberar sobre aquilo que é melhor para a própria comunidade. Obrigado, candidato. Temos a próxima pergunta de Osni Pandori, vinda pelo YouTube. Essa é boa. Fala-se muito em máfia dos transportes. Qual a sua visão sobre o transporte público? Legal. Então, nós estamos favoráveis à estatização do transporte coletivo, em primeiro lugar, né? Porque nós entendemos que o transporte, como um direito fundamental, que a ser assegurado à população, a ser conquistado, o direito de ir e vir, né, ele não pode ser objeto, né, de controle, como acontece na cidade de São Paulo, como acontece em todo o país, né, de uma reduzida máfia, né, que elege deputados, que elege vereadores, prefeitos, para garantir os seus interesses. É preciso lembrar, inclusive, que isso foi um retrocesso em São Paulo. Nós tínhamos uma grande empresa pública, né, a CMTC, a maior empresa com mais de 100 mil trabalhadores na década de 80. Ao nosso ver, o governo, então, do PT, da prefeita Erundina, cometeu violento erro, atacou duramente a greve dos condutores, que era uma categoria muito combativa e muito organizada,
demitiu 400 trabalhadores, e essa derrota dessa mobilização, enfraquecimento desse sindicato, que hoje é reduto de uma máfia, né, que elege o presidente do sindicato, ele é deputado pelo Sergipe, né, por um partido de direita que apoiou o golpe. Quer dizer, não tem nada a ver com, não é um representante efetivo dos trabalhadores, né, é um apoiador do Bolsonaro, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, de tudo aquilo que foi aprovado contra os trabalhadores. Então, é preciso, né, desenvolver uma luta, né, através das organizações de base dos trabalhadores, do transporte, da população, para acabar com essa política, porque a opção pelo transporte, por exemplo, em automóveis, não é uma opção, é uma escravidão que o povo de São Paulo tem pela má qualidade do transporte coletivo. Né? Eu, por exemplo, que tenho... Ninguém anda de automóvel simplesmente porque quer, né? Mas é porque a gente não tem uma verdadeira opção quando você é transportado aí como sardinha em lata, nos ônibus, né? No metrô, né? Não há linhas suficientes, não há um plano de expansão, e a gente vê que as obras elas são fruto aí, muitas vezes são mais voltadas a gerar lucros e possibilidade de desvio de recursos, né, para as máfias que controlam o transporte e a construção desses ativos do município, né, do que efetivamente estão voltadas para atender o interesse da população. Estatização, transporte público e gratuito para todos, né, sob o controle da comunidade. Obrigado, candidato. A última pergunta aqui, também feita pelo Rafael Vitorino, diz o seguinte: a qualidade de vida está ligada diretamente à presença do verde. Como melhorar a qualidade de vida da população na região central, e aqui eu acho que vou incluir de todas as regiões também, né, que possui menor índice de verde na cidade de São Paulo? Bom, só para repetir, como melhorar a qualidade de vida da população na região central, que possui menor índice de verde na cidade de São Paulo? E, candidato, eu gostaria de incluir também aqui a questão das invasões de mananciais, por exemplo, aqui na represa do Guarapiranga, né, e também na Billings. Se o senhor puder também responder essa pergunta, que é muito importante. Nós temos à frente seguidos governos, uma política de devastação ambiental, né? A gente vê isso em nível nacional, né, onde a gente tem um ministro contra o meio ambiente, né, e o governo impulsionando aí as queimadas. Ele, inclusive, foi secretário aqui em São Paulo, né? Ele fez escola aqui junto do governo tucanos do estado de São Paulo. E nós temos também essa política que a gente vê em São Paulo, que é a política de privatização, de entrega dos parques, né? Que é tratar aquilo que é uma coisa de interesse público como algo a ser transformado em objeto de lucro, né, de um punhado de empresários, de grandes capitalistas. Nós temos que, em primeiro lugar, se opor a essa política. É uma necessidade pública o investimento, não só em manter os próprios do município, mas em expandir ampliar a área de parques, né? Ter uma política de investimento, numa política de criar novas áreas verdes, oferecer estímulos à própria população, né, que amplie essa área, que cuidem de praças de determinadas áreas, né? Oferecer condições, colocar funcionários. Quer dizer, nós entendemos que isso daí teria que ser feito em conjunto com a comunidade também, né? Ouvindo-se aí os conselhos, as associações de moradores, e não ter uma política voltada para garantir o interesse dos especuladores imobiliários e dos setores que querem ganhar a ganância do lucro acima de tudo, mas de preservar uma questão fundamental, né, como foi destacada pelo Osni, pelo Vitorino, né, da necessidade do verde como um aspecto fundamental na qualidade de vida. Né? Quer dizer, oferecer estímulos, oferecer desde o estímulo material, condições, a prefeitura pode distribuir, pode alocar recursos, funcionários. Você vê que muitas nossas ruas estão aí totalmente abandonadas, não há cuidados públicos com as praças, né, com os locais. E quando a gente vê aí o que há a política de... Bom, é necessário falar que eles dizem que não tem recursos, né, mas hoje o país paga aí 47% do que é arrecadado em imposto em juros e serviços da dívida para os bancos. Então tem que tirar o dinheiro da onde tem, né, que é do bolso dos banqueiros, e colocar o dinheiro aí a serviço da população, do transporte, da saúde, né, da criação de áreas verdes, do cuidado com
aquilo que é de interesse para prover aí condições de vida devidas para a população. Obrigado, candidato. Bom, passamos agora ao tema da saúde. E temos 7 perguntas. Vamos começar pela 7ª. Ok. Qual a proposta da saúde mental em relação aos alunos, professores e funcionários? Saúde mental. Isso. É essa a palavra? Exato, uma proposta de saúde mental, haja vista o que não só ocorreu durante a pandemia, mas o que já vinha acontecendo no próprio sistema escolar, né? A escola, ela virou um ambiente, um lugar de doença, né? Nós temos os professores estão entre as categorias que têm maior número de afastamento por problemas de saúde. Bom, essa situação, ela, num certo sentido, ela se agravou com o problema da pandemia, né? Porque nós tivemos uma situação de estresse das pessoas estarem afastadas dos seus locais de convivência. Isso para a juventude, com certeza, é um problema da maior gravidade, nós temos que ter em mente esse problema, né? No próximo período nós vamos enfrentar muitas dificuldades com a retomada dessa situação, né? Por isso é preciso prover aí condições humanas, principalmente materiais, né? De modernização da escola, de oferecer recursos aos professores e às próprias instituições, não uma maquiagem, né? Porque muitas vezes a gente vê o governo vai lá e manda uma tinta para a escola, para as comunidades, como uma maneira de dar uma aparência, mas não muda a estrutura fundamental da escola. Por exemplo, nós temos escolas que elas são ambientes escolares inapropriados para um funcionamento regular, né? Às vezes salas de alunos com 40 alunos, por exemplo, né? O Estado ficou aí o ano inteiro com as escolas paradas, né? Esse ambiente escolar já é nefasto para uma situação normal. Se você tem, por exemplo, uma crise de piolho na escola, já todo mundo, há uma infestação geral. O que dirá, agora nós estamos vendo a situação da pandemia, que é uma tendência geral da nossa sociedade hoje, né? Muitos médicos, infectologistas dizem que a falta a baixa imunidade da população vai levar a novas crises se a gente não tiver o cuidado social. O coronavírus não é um raio em céu azul. É resultado de uma sociedade que toma pouco sol, que tem baixa imunidade, tem má alimentação. Então é preciso mudar esses aspectos de conjunto, né? Nós precisamos ter, por exemplo, nas escolas, ter mais investimento, ter sala de aulas menores, professores mais bem remunerados, com menores jornadas de trabalho, né? Com salários mais elevados. São Paulo, que é uma cidade de PIB, de país de primeiro mundo, né? Paga um salário miserável para os seus educadores, né? É possível pagar um salário muito superior se os recursos, né, que estão hoje colocados, sendo desviados para interesses de meia dúzia de tubarões, forem alocados, por exemplo, para a educação, que é um setor fundamental entre tantos outros importantes, né? Passo a palavra. Obrigado, candidato. Temos uma pergunta aqui do Facebook, pela Selma Veloso. Pergunta: o que o senhor pretende fazer para resolver o problema da fila de espera por exames, cirurgias e consultas com médicos especialistas, já que 10% da população se encontra nesta fila? Nós vimos uma política criminosa durante a pandemia, né? A campanha eleitoral, inclusive, mostra um certo cinismo. O prefeito da cidade, a segunda cidade com mais mortos no mundo, ele aparece na televisão comemorando os resultados da pandemia em São Paulo, que é um cinismo, né? Nós tivemos, durante a pandemia, construíram-se aí hospitais emergenciais, como se o problema em São Paulo fosse somente combater aí, ou encenar um combate ao coronavírus. E aí se desmontaram esses hospitais, pesados investimentos, né? Quando nós temos aí a necessidade, como foi falado pela pessoa que participa aí do debate, né? Nós temos aí uma lista de espera para os exames. Quem depende da saúde pública, né, para conseguir uma consulta especializada, ou às vezes um exame demora meses para conseguir, são milhares de pessoas nessa fila, é preciso, né, e a maioria da população não pode se tratar no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, né, é obrigada a recorrer ao SUS, que agora os governos da direita,
né, estão querendo atacar, inclusive, com proposta aí do Bolsonaro, né, que nessa semana editou e depois revogou um decreto de privatização das unidades básicas de saúde. É preciso lutar contra essa política de privatização, inclusive das OSS, né, defendidas aí pelo governo municipal, né, as parcerias público-privada, investir pesadamente na saúde pública, verbas públicas somente para a saúde pública, né? É necessário... o Estado de São Paulo e o município de São Paulo teve mais afastamento do que contratações durante a pandemia. O cínico do Dória foi à televisão dizendo que estava contratando 2.700 trabalhadores, mas ele esqueceu de dizer que tinha mais de 5.000 afastados pela Covid, né? Então, veja, numa pandemia, nem assim o governo abre a torneira, abre o cofre para gastar, para defender a vida da população, e por isso São Paulo tem quase 40.000 mortos, né? A cidade de São Paulo tem 10 vezes mais mortos do que Cuba e Venezuela juntos, né? Em pandemia, países pobres, países cercados pelo imperialismo, países onde os Estados Unidos impede até a entrada de remédio, e São Paulo, uma cidade rica, tem 10 vezes mais mortos, repito, né, do que Cuba e Venezuela juntos. Então, é uma política criminosa e genocida. A política em relação a isso é mobilizar a comunidade para garantir recursos públicos para a área da saúde e não para a saúde privada, para a saúde pública. Obrigado, candidato. Passar para a próxima pergunta aqui do Osli Pandori. Hoje, a atenção básica de saúde está sendo gerida pelas OSS. Qual a sua observação sobre esse tipo de parceria? Eu agradeço ao Osni da oportunidade de continuar no tema anterior, que é o fato de que essas organizações sociais, na realidade, são uma porta para o processo de privatização, de terceirização e de desqualificação do setor da saúde, né? Nós nos opomos a essa política, né? A política de terceirização, de privatização, as parcerias da OS. Nós achamos que precisa ser intensificado, é um investimento na rede pública, é a melhoria, né, do salário dos servidores, dos médicos, aos mais fundamentais trabalhadores da área da saúde, que, veja, em plena pandemia, né, mesmo esses setores estão com salário congelado já há vários anos, e há uma política de cortes, né, efetivos nesse setor. É preciso se opor a essa política criminosa, né? A destruição, a devastação da saúde pública em São Paulo, é daí que nós temos essa enorme quantidade de mortes na cidade de São Paulo e no nosso estado, né, que são recordistas no nosso país e estão nos primeiros lugares do mundo, né? Mostra o descaso, não tem a ver com países mais pobres do que o Brasil e do que a nossa cidade, o nosso estado, tiveram resultados muito melhores. É um caso fundamental, o caso dos testes, né? Por exemplo, no final de semana passado, uma região da China testou em uma única semana 4.850.000 pessoas. Esse número de testes não foi feito em São Paulo nem ao longo de todos esses meses da pandemia. Qual é o problema? O problema é a falta de vontade política e é o desejo que a população se exploda. Deixa morrer, porque o importante é garantir os lucros, né, os recursos para o interesse daqueles que controlam a máquina pública. Está sem som, seu som está desligado. Obrigado, candidato. Vamos passar agora para a segurança, né? Segurança, nós temos 9 perguntas. Qual o senhor escolhe? Pode ser a 3. Em relação às áreas de mananciais, qual a política de segurança para coibir invasões? Eu acho que o primeiro aspecto, em relação ao problema dessas áreas, é você oferecer uma política pública de moradia, né? Nós não temos em São Paulo um verdadeiro plano de construção de moradias populares para combater o enorme déficit habitacional, né? E quando você não tem isso, a única política que vigora acaba sendo a da repressão àquelas pessoas que, no desespero, né, em muitos casos, em outros casos, por oportunismo, né, tem áreas aí griladas ou áreas
tomadas por especuladores. Então, é preciso ter uma política que, em primeiro lugar, de geração, de construção de moradias, né? De ter um verdadeiro trabalho junto às comunidades próximas e ouvir a voz da comunidade, né? Para evitar que essa situação ocorra. E, havendo problemas, é necessário, em primeiro lugar, estabelecer uma política de diálogo, de buscar solução, né? Nós não consideramos que, numa sociedade minimamente progressiva, o uso da força repressiva, né, que é usada e abusada aqui em São Paulo, né, como acontece, inclusive, com verdadeiras máquinas de guerra com a população, como é o caso da Polícia Militar, como é o caso da própria Guarda Civil Metropolitana, que isso seja a solução. A solução é dar força à comunidade, é ter um plano de oportunidades, um plano pesado de investimentos, né, e a população, com isso, vai ser levada a compreender que existe uma expectativa, é também um investimento, né? Por exemplo, a gente vê aí a quantidade de investimentos que foram feitos ao longo dos anos em processos de suposta melhoria do Rio Tietê e tantos outros, que serviram apenas de escoadouro de recursos. Os resultados aí são praticamente nenhum, né? Ou são muito baixos, né, em relação àquilo, à necessidade da comunidade. Então, é preciso que essa política seja controlada pela comunidade, né, que ela tenha conhecimento dos investimentos, das suas necessidades, né? E aí, com certeza, nós vamos estimular uma compreensão coletiva, comunitária desses problemas, né? E um acompanhamento para buscar soluções onde aconteceram e tem problemas que precisam ser efetivamente resolvidos. Obrigado, candidato. Temos agora... Deixa eu fazer uma pausa para o senhor beber água. Tranquilo. Bom, temos ainda sobre o tema sobre segurança, vindo do Facebook. O Fernando Rangel pergunta: a Cracolândia é um tema polêmico para a cidade de São Paulo? Como o senhor atuaria em relação a este tema? O tema é polêmico, né? Mas, como a gente destacou aqui, o problema central para nós do Partido da Causa Operária não é tratar como um problema de polícia, né? Não é tratar como um problema, uma visão de tipo nazista, né, higienista que domina aí as atuais gestões, mas ter um tratamento de tipo humano, né, social, né? São pessoas, são cidadãos que precisam ser amparados pelo poder público através de uma política de cuidados sociais, de oferecer cuidado, oferecer tratamento, oferecer apoio às famílias, oferecer oportunidades através da geração de empregos, para poder elevar os seres humanos que estão ali, né, nessas condições, nesse momento difícil, né, e que merecem todo o respeito como ser humano que são, né? Então, nós somos contra qualquer tipo de política impositiva, né? E é a lógica do ser humano, né, na medida em que você oferece melhores oportunidades, que as pessoas tendam a optar. É como um tema também polêmico, que é a questão da vacina, né? A hora que a vacina existir e houver uma campanha real de vacinação sobre a sua efetividade, não precisa obrigar ninguém a se vacinar. As pessoas vão querer se vacinar. É assim qualquer vacina. A população era assim antes. Agora nós estamos vendo no Brasil, tem um processo de desvacinação, se a gente pode chamar assim, né? Porque não tem campanha pública, não tem investimento. Mas nos anos anteriores, em várias vacinas, aí, o país chegou aí a 95%, 100%, erradicou determinadas doenças, sem ser obrigado a usar da força, né? Por que agora a gente precisaria usar da força? Só porque, na realidade, não há interesse em fazer investimento na educação, em campanhas públicas de esclarecimento. Então, faça-se isso, né? E a população, também na área da Cracolândia e em tantas outras áreas, que vai haver uma evolução no sentido do bem coletivo e no bem daquelas próprias pessoas afetadas aí por uma situação que nenhum ser humano em condições normais gostaria de estar vivendo. Obrigado, candidato. Agora temos a pergunta do Josimar Novaes, pelo YouTube. Gostaria de saber sobre a questão da PM e o genocídio da população pobre. Nós temos, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país, a Polícia Militar se transformou numa corporação de exceção, né?
numa organização que só é comum em regimes de arbítrio, né? A organização, é um resquício da ditadura militar, né? E que, por exemplo, no ano passado bateu recorde. A polícia no Brasil matou 6.357 pessoas no ano passado. É o maior índice de letalidade do mundo, né? A gente vê nos Estados Unidos que um caso ali, outro acolá, provoca uma grande comoção. Isso, infelizmente, aqui no Brasil, acontece todos os dias. Nós temos aí mais de 20 mortes, né, realizadas aí pela polícia todos os dias. Casos como o de Paraisópolis, né, que nós tivemos no ano passado, infelizmente não são uma exceção, né? São num certo sentido, são a regra, né, da perseguição à população pobre, trabalhadora, né? 80% das pessoas mortas pela polícia são negros, né? O que mostra que nós temos uma polícia racista, né? Nós temos um país que houve um aumento da punitividade, né? Nós temos mais de 800 mil presos, né? Isso aí, de maneira nenhuma, resolveu ou fez melhorar o problema da segurança, né? Esses investimentos pesados aí na área da repressão não são, de maneira nenhuma, política capaz de resolver o problema da melhoria das condições de vida do povo e da própria segurança da maioria da população. A polícia ela atua como uma força de exceção, onde a segurança do indivíduo, da população pobre, dos setores médios da população, não está assegurada. Se alguém invade a casa do Silvio Santos, como aconteceu no passado, vai até o governador, né? Mas se você ligar e dizer que estão roubando a sua casa, aí, o cara fala, tem algum perigo? Já aconteceu? Então, dá queixa aí pela internet, né? Quer dizer, não existe uma polícia. Nós defendemos polícias municipais controladas pela população, com um comando escolhido pelas próprias comunidades, né? Tem que ser aquela polícia comunitária do bairro, né? Escolhida pelos conselhos, que você possa destituir o chefe da polícia do quarteirão, do bairro, se ele, por exemplo, abusou aí, transgrediu as normas, violou o direito do cidadão. Isso tem que valer tanto para as comunidades de classe média, da classe alta, e também para os bairros, principalmente dos bairros da periferia, né? Para a população pobre, né? Quer dizer, tem que ter uma polícia, e a população tem que ter direito a se autodefender, né? Nós temos que acabar com um regime de exceção, onde o pobre, o preto, o trabalhador só tem direito a dizer sim, senhor, né? A tomar na cara, a apanhar, a ser tratado como um cidadão de quinta categoria, né? E não tem direito de se defender diante dos abusos das autoridades e, muitas vezes, dos marginais que estão vinculados, inclusive, a essas corporações oficiais. Obrigado, candidato. Chegamos a 1 hora desta entrevista, né? Muito bem organizada, apesar de alguns pequenos errinhos no começo, mas tudo ocorreu bem, graças a Deus, né? Estamos aí com as perguntas respondidas dentro do tempo, o candidato também colaborou bastante. Candidato, eu gostaria agora de passar, né, para questões de ordem filosófica, se o senhor me permite, né? Eu vou lhe dar um contexto e depois uma pergunta, né? O contexto é o seguinte, candidato, considerando o grau de automatização das fábricas e no agronegócio, vemos que o antigo trabalhador proletário e o camponês foram empurrados para fora do mundo do trabalho, como geradores de mercadoria e valor de troca. Mas, por meio da financiarização imposta à sociedade pelo neoliberalismo ultraconservador, eles retornaram agora como usuários. E assim eles próprios são indivíduos empresa no chamado home office ou pela uberização. E as crianças, adolescentes e adultos também foram incluídos nesse processo, passando horas trabalhando de graça como produtores e desenvolvedores de plataformas. E com isso aumentando os lucros das empresas e seus ocultos acionistas. Deste modo, ao eliminar o antagonista dialético, o patrão, as pessoas passaram a viver uma situação em que, nas palavras do filósofo germano-coreano Byung-Chul Han, vivemos uma sociedade do cansaço. No entanto, André Gorz, em seu livro Adeus ao Proletariado e Reflexões sobre o Socialismo e o Imaterial, essas questões podem ser a oportunidade para fazer uma transição para uma outra sociedade. Então, agora, né, vamos para a parte filosófica, já dei o contexto. Como fazer a transição
para uma outra sociedade se para isso o movimento operário e a sociedade civil organizada em uma ação consciente negocie com suas forças políticas em todos os níveis a natureza e os frutos do progresso técnico, onde o Estado seja reorientado substituindo o capital por trabalho humano livre, já que agora é possível termos esta renda mínima para o funcionamento desse mercado e já possuímos tempo disponível pela automatização para criarmos uma nova educação, não mais para o desemprego, mas para a elevação do espírito. Então, para resumir tudo isso, numa pergunta, como fazer a transição e como o senhor vê esta possibilidade através dos conselhos participativos e agora do Conselho de Representantes que foi aprovado pelo STF? É uma questão filosófica densa, né? Mas muito boa. Né? Eu agradeço, Loyola, aliás, a pergunta. Antônio, candidato, uma coisa. Como nós vamos caminhar para o final da entrevista, então, nesta pergunta, que é mais de caráter filosófico, entre aspas, o senhor tem 10 minutos. Tá. E são as minhas colocações finais? Se estiver dentro do tempo, tudo bem, já pode colocar. Ok. Tá, não, eu acho que é até muito oportuno terminar essa nossa conversa aqui, essa nossa entrevista, com muitas perguntas interessantes, com uma questão de caráter mais geral, né, sobre a própria perspectiva que nós temos, que nós enxergamos para a nossa sociedade. Né? Ao nosso ver, nós temos passado aí por transformações importantes, mas que não modificam o caráter essencial da nossa sociedade. Né? Há uma propaganda acerca dessas novas condições, mas, na realidade, as mudanças têm um caráter retórico e, muitas das vezes, até de retrocesso das próprias condições. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos, nos últimos anos aqui, a partir principalmente da reforma trabalhista, né, que é resultado do golpe de Estado, milhões de pessoas foram levadas aí a condições da chamada pejotização, né? Em que as pessoas são obrigadas aí a criar um CNPJ para vender individualmente a sua força de trabalho, mas como se fossem microempreendedores. Isso é uma mudança nominal, mas, na realidade, o que nós estamos tendo aqui é um aumento da exploração do velho trabalhador que vende a sua força de trabalho. Né? Isso aí acontece em todas as áreas, até na área da educação. Tem hoje prefeituras contratando professores com CNPJ, através de pregão, onde contrata o professor que se oferece para trabalhar pelo menor preço. Né? Então, você tem lá um profissional que se oferece para trabalhar quase em troca de um prato de comida, e a prefeitura vai lá e pega ele para trabalhar. No desespero, a pessoa vende a sua força de trabalho. Isso não é uma mudança, quer dizer, uma imposição, né, numa época de crise capitalista em que a burguesia procura tirar proveito dessa situação. Isso está acontecendo em todas as áreas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto que os trabalhadores que são levados a essa situação, eles vão, ainda que sendo tratados de maneira individual, a tentativa de individualizar, né, para poder reforçar o poder do capital na exploração dos trabalhadores, eles vão criando mecanismos de se reaglutinar. A gente viu isso, por exemplo, na recente greve, na mobilização dos entregadores de aplicativos, né? Em que eles, inclusive, mostraram aí na sua luta que eles retomaram os velhos métodos, chamados velhos, mas importantes, e que funcionam, métodos de luta da classe trabalhadora. Eles fecharam as ruas, eles fizeram piquetes, né? Parando aí a porta dos shoppings, dos locais onde havia a saída dos trabalhadores para a entrega dos pedidos. Bom, então o que se coloca aí? A necessidade de que esse setor da classe trabalhadora, são centenas de milhares de pessoas que estão dispersos, sejam reagrupados num sindicato que não existe hoje. Né? Ou que os sindicatos que os representam, que às vezes não têm representatividade, sejam tomados pelos trabalhadores. Né? Porque hoje no país nós temos milhares de sindicatos nominais, né? Que não representam efetivamente os trabalhadores, sindicatos que ficaram até fechados em plena pandemia, preocupados em garantir a pele só dos seus próprios dirigentes. Um exemplo disso na greve dos Correios. Em plena greve dos Correios, que trabalharam durante toda a pandemia,
O Sindicato de São Paulo estava com as portas fechadas, né? E fazia assembleias só virtuais, dizendo que não podia haver assembleia para não provocar contágio. Mas os trabalhadores estavam trabalhando todo dia, estavam se contagiando. Quer dizer, o dirigente sindical estava preocupado em salvar a própria pele, né? E não em defender o interesse do trabalhador. Então, no fundamental, né, embora nesse momento a burguesia está tirando proveito dessa situação de crise, não só da modernização, porque a modernização ela provocou mudanças na forma de trabalho em várias épocas da nossa sociedade. Mas em todos esses momentos se colocou a necessidade, e agora mais do que nunca, da unidade dos trabalhadores, né, da unidade dos setores explorados, né, para defender os seus interesses. Né? Na política do cada um por si, né, só quem tende a ganhar com isso daí é o tubarão. Né? Isso vale para todas as áreas da atividade humana. Né? Vale até para os indivíduos que têm uma posição social um pouco mais de vantagem em relação à maioria da sociedade, não entenda que ele é parte de um todo, né? Que se ele quer lutar para ter melhores condições de vida, para uma mudança social, ele precisa se agrupar, né? Seja no seu sindicato, seja no conselho, seja num partido político, para ter uma perspectiva de mudança integral da sociedade. Né? Então, nós do PCO, nós participamos do processo eleitoral para dizer o seguinte, que quem tem que comandar o país, né? Nós precisamos de uma mudança profunda. Nós defendemos uma revolução, né? E essa revolução ela vai vir, né, por força da mobilização popular. É assim, e a burguesia tem tanto claro isso que, veja só, quem é hoje a pessoa mais perseguida do país? É o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Justamente porque, apesar das diferenças que nós e todo mundo possamos ter com ele é a expressão do setor mais importante e combativo da população trabalhadora, que são justamente os setores organizados, que são os operários, que são os trabalhadores da cidade e do campo. Então, a tentativa que muitos setores sociais hoje de desvalorizar, desqualificar o papel da classe trabalhadora e da classe operária, a burguesia não tem dúvida disso, ela tem profundo medo. Por isso ela ataca os sindicatos, ela está procurando levar à falência os sindicatos, né? Adotou medidas para isso. Boa parte dos sindicatos estão numa situação de insolvência nesse momento. Né? Não há uma política da parte de muita gente para compreender a necessidade dessa unidade. E nós comparecemos para falar o seguinte, nós precisamos se unir, nós precisamos fortalecer todas as formas de organização dos setores que defendem os interesses das classes trabalhadoras, que defendem os interesses democráticos da população, né, que estão sendo profundamente violentados. Né? A toda hora nós vemos isso daí, os interesses das mulheres, às quais se nega o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Né? Nós temos no Brasil uma legislação autoritária que quer impedir até setores obscurantistas, querem impedir o aborto, até nos casos que eles são legais, até de crianças que foram estupradas, né? Como a gente viu recentemente. Nós temos uma política de setores da esquerda, que é uma política de tipo justiceira, né? E da direita nem se fala, né? De que a gente precisaria aumentar a repressão, aumentar as penas. Nós dizemos não. Né? O reforçamento do aparelho repressivo no país não trouxe nenhum avanço para a nossa sociedade. Nós precisamos reforçar, né? E nesse sentido é o seguinte, há uma falsa desproletarização, né? Porque, na realidade, a proletarização continua acontecendo de uma outra maneira. Nós temos, por exemplo, o reforçamento do proletariado no campo, né? Com o desenvolvimento do agronegócio, que levou à criação de um amplo proletariado agrícola, e nós temos o surgimento de novas camadas do proletariado, como acontece com a uberização, né, com os setores de aplicativos e tantos outros. É preciso organizar os setores desorganizados, né? É preciso dar voz aos sem voz, né? E, de novo, no centro da sociedade está a velha e boa luta de classes. Né? Ela pode estar mais oculta, né, por conta dos acionistas que se expõem, mas na ponta dos acionistas estão grandes acionistas, estão os patrões. Né? Há políticas que procuram substituir, por exemplo, a luta pelo salário, pelo estabelecimento de políticas como a renda mínima. Nós somos contrários a isso daí. Isso aí é uma política de emergência, mas não pode ser... No país, nós não podemos ter uma política como essa a vigorar para a maioria da população. Nós temos um país rico que paga um dos piores salários mínimos do mundo. Para cumprir o que está escrito na Constituição, no artigo 7º, seria necessário que o salário mínimo hoje fosse de pelo menos R$ 5.000.
E se um trabalhador ganhasse o salário mínimo, que o Brasil pode pagar, porque o Brasil já pagou cerca de R$ 2.000 na década de 60, em valores atualizados. A economia cresceu várias vezes, o que não cresceu foi o salário. Significa que alguém está roubando esse dinheiro, está se apropriando, né, do valor do salário da classe operária e trabalhadora brasileira. Com um salário como esse, né, eu vou finalizar, com um salário como esse, não precisa instituir renda mínima, porque é como diz a música tornada imortal pelo Luiz Gonzaga, uma esmola para o homem que é ação, ou mata o homem de vergonha, ou vicia o cidadão. Né? O PCO, nesse sentido, defende garantir aos trabalhadores o que lhe é de direito. Né? E quem constrói a riqueza no país tem que ter direito a salário, a emprego, e tem que ter direito a comandar o país através do governo dos trabalhadores. Para finalizar, eu agradeço muito essa oportunidade que vocês tiveram e chamamos as pessoas a conhecerem as nossas propostas e a participarem da luta pelo Fora Bolsonaro, fora o regime golpista existente no país e pela unidade dos setores progressistas, verdadeiramente progressistas da esquerda, em torno de Lula candidato, Lula presidente. Obrigado, Leonel. Obrigado, candidato. Bom, estamos chegando ao final da entrevista. Tá? Agradecemos a participação do candidato e os responsáveis pela realização do projeto e dos espectadores. Lembrando que dia 8/12, no mesmo horário, às 8 da noite, a nossa entrevistada é a candidata Marina Elou, do Rede de Sustentabilidade. E todos são convidados a participar nas plataformas, tanto do Facebook quanto do YouTube. Candidato, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. E boa noite. Alguém quer falar mais alguma coisa aqui da nossa produção ou podemos encerrar? Vamos ver aqui. Por enquanto, nenhuma mensagem aqui da organização. Né? Ok. Vitor? Eu acho que podemos... sim. Ok, podemos encerrar agora. Muito obrigado, candidato. Boa noite. Boa noite a todos.